Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo Jesus nessa igreja. Agradeço ao reverendo Marinésio que me fez o convite. De fato é a primeira vez que eu estou aqui nessa igreja amada, reunido com essa parte do povo de Deus aqui em Bahia. E hoje eu estou acompanhado da mulher mais bonita do mundo, que é minha esposa, minha melhor amiga. Ela está ali, Érica. Pode ficar de pé, meu amor, por favor. Só para os irmãos conhecerem a mulher mais bonita do mundo. Irmãos, sem mais demora, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor, no texto de Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo de número 7. Queridos, o homem é produto do meio. Ao longo da história, irmãos, inúmeros filósofos famosos adotaram essa frase para definir o que uma pessoa é ou o que ela pode vir a ser. E segundo essa perspectiva, irmãos, o comportamento humano é sempre determinado pelo menos por 3 fatores. E eles identificam da seguinte maneira: raça, meio e momento histórico. Essa perspectiva, irmãos, foi depois absorvida e ampliada por correntes sociológicas e psicológicas, especialmente, irmãos, no pensamento determinista. É disso que estamos falando aqui, onde o ambiente social e cultural influencia diretamente quem a pessoa é e como essa pessoa age. O homem é produto do meio. E diante disso, irmãos, a pergunta que nós que somos crentes em Cristo Jesus e que cremos em sola Escritura, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: será que realmente o homem é produto do meio? E de acordo com a teologia reformada, irmãos, nós podemos destacar diante desta ideia de que o homem é produto do meio, podemos dizer o seguinte: a teologia reformada, ela diz que o meio, ele realmente pode até influenciar, mas ele não determina o homem. Jamais. A teologia reformada, irmãos, entende que o problema do homem, seja ele quem for, esteja ele onde ele estiver, é mais profundo do que o ambiente externo no qual ele se encontra. O problema do homem é muito mais profundo do que ele imagina. Na verdade, irmãos, segundo a Escritura Sagrada, o cerne da corrupção humana não é externo, como nós veremos na ideia farisaica, mas é no coração. Este é o maior problema de todos os homens, sem distinção. Não é o lugar no qual ele está inserido, é o seu coração. Em outras palavras, podemos dizer então que o cerne do problema dos homens não é externo, de novo, como veremos na ideia farisaica. O cerne do problema dos homens é no coração, ou seja, não externo, mas interno. O homem, queridos, ele não se torna pecador por causa do meio no qual ele se encontra. Ele peca porque já é pecador por natureza desde Adão. E essa é a ideia. Porque, irmãos, nós podemos garantir que se realmente o homem, como dizem várias pessoas e várias correntes filosóficas, se de fato o problema do homem fosse algo, digamos assim, o homem é produto do meio, no lugar que ele está inserido, a solução para o mundo, irmãos, estaria em uma simples mudança social ou educacional. E diante do texto que estudaremos hoje, irmãos, nós veremos que o cerne da corrupção humana, então, é interno, é no coração. E por se tratar então de um problema que é interno no coração, a verdadeira solução está somente na redenção
que há em Cristo Jesus. Eu peço que, por favor, os irmãos se coloquem de pé para que juntos possamos fazer a leitura do texto sagrado. Marcos, capítulo número 7, do verso 14 ao verso 23, e a inerrante palavra do nosso Deus diz assim: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer por este momento livre que temos aqui de louvar o santo nome daquele que é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te agradecemos por tudo que já fizemos aqui, pelas canções que entoamos ao teu santo nome, porque entendemos que tu és digno. Mas ao mesmo tempo, Senhor, queremos te pedir a assistência do teu Santo Espírito para que a tua palavra seja pregada com fidelidade e que nós possamos te ouvir e te obedecer. É assim que te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, se tem uma coisa que fica bastante clara quando nós lemos especialmente o capítulo 7 do texto de Marcos, é o fato, irmãos, de que os fariseus e os mestres da lei, que são mencionados nesta narrativa inteira, basicamente, não passavam de hipócritas. Isso é uma das coisas que ficam bastante claras para nós. Basta lermos aqui o texto da nossa exposição de hoje, como lemos aqui, vai do 14 ao verso 23. Mas nós vamos visitar alguns versos anteriores a esses para que possamos também entender. Mas para os irmãos tentarem se encaixar aqui, possamos contextualizar o que estamos vendo aqui. E diante desta ideia, irmãos, a pergunta que devemos fazer é a seguinte: o que é um hipócrita? A resposta a essa pergunta vai trazer luz ao nosso entendimento diante desse texto. E conforme, irmãos, definiu um certo pregador, ele disse o seguinte acerca dessa pergunta: um hipócrita é alguém que atua como um personagem, é um ator, é alguém que dissimula, é alguém que encena algo que não faz parte de sua vida real. Essa é a resposta, irmãos, diante dessa tão importante pergunta: o que é um hipócrita? Mas outra pergunta pode ser feita, só que agora, à luz do capítulo 7 de Marcos. E a pergunta é essa. Na verdade, é o seguinte: diante dessa pergunta, o que é um hipócrita, podemos responder também à luz do capítulo 7 de Marcos. E o mesmo pregador disse o seguinte: hipocrisia, segundo as palavras de Jesus nessa narrativa, é pronunciar palavras de adoração ao Senhor com os lábios, mas o coração está distante, indiferente diante do Senhor. Era assim então, queridos, que viviam os fariseus
e os mestres da lei. E por esta razão eles são chamados carinhosamente aqui nesse texto de hipócritas. É disso que eles são chamados. Porque, irmãos, se achavam grandes observadores da lei. Esses fariseus eram pessoas, queridos, que de fato, conforme nós lemos no texto de Mateus também, eles faziam orações longas diante dos homens para que pudessem ser vistos. Mas quando se tratava do íntimo, da parte interna, o coração, eles não podiam fazer aquilo que de fato acreditavam que faziam. A ideia dos fariseus, irmãos, era que o homem ele podia ser contaminado pelas coisas externas. E é por esta razão que eles tentavam obedecer às tradições dos homens. Nós veremos isso aqui nesse texto. É por isso, irmãos, que o nosso tema de hoje será a verdadeira contaminação. Esse será o nosso tema. A verdadeira contaminação. Irmãos, à luz de toda a narrativa do capítulo 7 de Marcos, parece que Jesus, na resposta que ele deu aos fariseus e aos mestres da lei, está trazendo, irmãos, para o centro da questão exatamente aquilo que os fariseus e os mestres da lei haviam esquecido em todos os seus serviços religiosos. Por assim dizer, podemos dizer o seguinte: em todos aqueles serviços que eles prestavam a Deus, religiosamente falando, eles haviam esquecido de algo que Jesus, na narrativa, traz para o centro. Os mestres da lei e os fariseus podiam ter esquecido dessa parte principal do relacionamento dos homens com Deus, mas Jesus não esquece: o coração. Os fariseus e mestres da lei, irmãos, eles eram esse tipo de gente. Eram pessoas que de fato obedeciam a todo custo, ou pareciam obedecer à tradição dos homens. Eles queriam que as pessoas, apesar de no íntimo não serem nada daquilo que externavam, mas eles queriam parecer santos, mais santos do que os discípulos, mais santos do que todos os outros. Então, irmãos, se é verdade que os fariseus e mestres da lei estavam se preocupando demais em serem, em serem cerimonialmente puros, apegando-se cada vez mais à tradição dos líderes religiosos, Jesus, como Deus que é, estava olhando para dentro, para as intenções do coração. Pelo menos, queridos, é isso que fica claro na resposta que Jesus dá aos fariseus, e aqui eu já queria visitar alguns versículos dentro do capítulo 7, versos anteriores ao nosso texto de hoje. Eu queria que você veja a resposta que Jesus dá no verso de número 6. Veja o que Jesus diz. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, em outras palavras, o que Jesus está dizendo a eles é o seguinte: olha, na verdadeira adoração a Deus, lábios e coração andam de mãos dadas. Eles não estavam entendendo isso. Na verdade, irmãos, o que podemos dizer acerca de Jesus, que é Deus, é que Ele, mais do que nós, é o próprio Cristo Jesus que sabe que é o coração que importa. E era exatamente isso, irmãos, que os fariseus e os mestres da lei deveriam entender. Mas eles nunca entenderam. E sabe por que eles nunca entenderam, irmãos? Porque eles se acostumaram a realizar o serviço religioso com um só intuito: serem vistos pelos homens. Os irmãos já pararam para prestar atenção em como isso é perigoso e também pode nos atingir? Eu penso que, assim como eu, os irmãos também refletem acerca disso, porque, de fato, irmãos, quando estamos tendo um contato com a Escritura, quando lemos um texto como esse, por exemplo,
É muito fácil olhar então para os fariseus e os mestres da lei, que são chamados aqui carinhosamente por Jesus de hipócritas, e pensar que somente os fariseus são dessa forma. Irmãos, de fato, nós não estamos isentos deste perigo de servir na igreja com o único intuito de sermos vistos pelos homens. O que nós devemos entender, irmãos, no entanto, é que todo o nosso serviço na igreja deve servir única e exclusivamente para a glória do nosso bondoso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como eu ouvi certa vez, irmãos, alguém disse o seguinte: todo serviço realizado em prol do reino de Deus, desde o menor até o maior, não passará em branco, ele será recompensado. Não faz muito sentido, então, irmãos, nós confiarmos na recompensa que pode vir das mãos dos homens. Não faz muito sentido confiar ou esperar na recompensa que vem das mãos do pastor. Talvez recebamos alguma recompensa de fato, mas faz mais sentido confiar que até mesmo esse copo de água que foi colocado aqui em prol do serviço ao reino de Deus será recompensado por aquele por quem todas as coisas são vistas. É por esta razão, então, irmãos, que os fariseus, eles viviam como hipócritas. E o que Jesus concluiu, irmãos, acerca dos fariseus e dos mestres da lei, é algo que nenhum de nós gostaria de ouvir. Além de escutar da boca de Jesus: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Olhe ainda, antes do nosso texto de hoje, veja a conclusão de Jesus nessa conversa que teve com eles, verso 13. Jesus diz: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muito mais coisas como essa. É este o cenário do texto que nós iremos estudar aqui, irmãos. E Jesus, ele é aquela pessoa que está consciente de que o ensino dos fariseus e dos mestres da lei, conforme ficou claro aí no verso 13 que nós acabamos de ler, o ensino dos fariseus acaba anulando a palavra de Deus. Aliás, irmãos, é bom que isso também fique muito claro para todos nós que estamos aqui nesta noite. Qualquer ensino que anule a palavra de Deus a fim de exaltar a tradição dos homens é perigoso. Para utilizar então as palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, irmãos, toda e qualquer pessoa que quiser anular a palavra de Deus a fim de exaltar a tradição dos homens, seja anátema, amaldiçoado. Era isso que os fariseus estavam fazendo. E é exatamente por esta razão, irmãos, que logo depois de ter esse diálogo, digamos que um pouco meio tenso ali com os fariseus e com os mestres da lei, quando Jesus chama eles de hipócritas, quando Jesus diz que eles não estavam ali obedecendo a palavra de Deus, ao contrário, estavam anulando a palavra de Deus, Jesus agora vai ter um papo sério com a multidão que estava ouvindo também as palavras de Jesus. E aqui nós já entramos no nosso texto. Veja o que Jesus diz então no verso 14, agora a multidão. Talvez os fariseus e mestres da lei agora já saíram. Jesus convida a multidão para falar com eles. Olha o verso 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Irmãos, percebam as palavras de Jesus aqui, não deixe isso passar despercebido aí. Olhe novamente o que Jesus diz à multidão: ouçam-me todos e entendam. Queridos, conforme disse um comentarista,
ele colocou basicamente uma pergunta acerca desse convite de Jesus à multidão. Ouçam-me todos e entendam. Ele perguntou o seguinte, o comentarista: quem não percebe aí o solene toque do Antigo Testamento? A convocação, irmãos, que Jesus faz aqui a esta multidão, quando os convoca a ouvir, mas não somente ouvir, também entender, lembra as palavras que Deus usou para introduzir o Shema, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, quando Deus convoca a multidão e diz: ouça, ó Israel. São essas palavras que são lembradas aqui diante do convite de Jesus. E o que Marcos, então, irmãos, está querendo comunicar é que a fé e a compreensão, eles sempre resultam do ouvir. Mas não somente ouvir, também entender. É por isso, queridos, que com as palavras, olha, ouçam-me todos e entendam, Jesus está convocando, irmãos, aquela multidão a prestar atenção no que ele estava prestes a dizer. Pois diante daquilo, irmãos, diante daquele cenário obscuro de ensino falso por parte dos fariseus e dos mestres da lei, acerca de como uma pessoa pode ser contaminada, e para eles, uma pessoa poderia ser contaminada com os atos externos. Vocês vão ver isso aqui comigo? O que Jesus tem a dizer, irmãos, é de suma importância. É por isso que Jesus os convida solenemente: olha, ouçam-me todos e entendam. Eu sei o cenário que vocês estão aqui envolvidos. Eu sei que o ensino dos fariseus e dos mestres da lei acerca de como uma pessoa pode se contaminar é talvez porque essa pessoa não lavou as mãos antes de comer. Eles são especialistas em obedecerem tradições humanas para serem bem vistos pelos homens externamente. Ouçam-me todos e entendam. A outra pergunta, então, irmãos, para darmos sequência ao nosso texto, que podemos fazer aqui é a seguinte: se é verdade que solenemente Jesus diz, olha, ouçam-me todos e entendam a multidão, que verdade tão séria seria essa? Que Jesus tem a dizer a essa multidão que de fato eles precisam ouvir e entender. Antes de prosseguirmos aqui, irmãos, vale a pena ressaltar algo muito interessante diante do que Jesus vai dizer agora. Na verdade, irmãos, o que Jesus tem para dizer, para transmitir a esta multidão, tem tudo a ver com o que ouvimos, ou melhor, com o que enxergamos no verso 5, que também fora do nosso texto aqui. Eu preciso que você veja para que vocês possam compreender. Na verdade, eu queria ler com os irmãos do verso 1 até o 5, talvez fique mais entendido assim. Verso 1 ao 5. Olha o que o texto diz. Vejam qual é a preocupação dos fariseus. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns de seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Agora entendam o verso 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Os irmãos perceberam então o que é que os fariseus e os mestres da lei têm em mente com impureza? Se porventura algum dos irmãos hoje, no café da manhã, no almoço, ou se comeu antes de vir aqui à igreja, se você comeu sem lavar as mãos, de acordo com a perspectiva farisaica, você está impuro.
Você precisa pedir perdão ao Senhor, você está impuro. Era essa a perspectiva dos fariseus, enquanto a como um homem pode vir a se contaminar. São coisas externas. Essa era então, irmãos, a preocupação desses hipócritas, desses fariseus e mestres da lei, sempre com coisas externas. Mas sabe por que, irmãos, que esses fariseus e mestres da lei se preocupavam tanto com essas leis cerimoniais e com a tradição dos homens? Sabe por que eles se preocupavam tanto com isso? Porque estes mesmos fariseus e mestres da lei, eles faziam parte, irmãos, de um tipo de religião que era baseada nas obras. Ou seja, eles buscavam alcançar justiça e aceitação diante de Deus por meio da obediência à lei e não pela fé. Essa era a religião farisaica. Na verdade, ela existe até hoje. Eles pregam e ensinam que um homem ele pode alcançar favor diante de Deus por si mesmos, da sua própria capacidade em obedecer à lei de Deus e à tradição dos homens. Podemos abrir até umas aspas aqui, irmãos, para comentar algo desse tipo de vida dos fariseus. Deve ser um peso enorme você tentar confiar em si mesmo para alcançar favor diante de Deus. Imagine você, para que possa ser salvo por Deus, depender das suas obras, da sua obediência, do tamanho da sua fé. É uma vida miserável, irmãos, a vida que esses fariseus levavam. E eles tentavam então ensinar exatamente esse estilo de vida a esta multidão que era arrastada por eles. Eles ensinavam e arrastavam a multidão. Em outras palavras, irmãos, então, diante desse estilo de vida em confiarem em si mesmos para a sua própria salvação, eles eram muito bons. Eles eram muito diferentes de nós. Nós aqui vemos, imagina a cena, nós estamos aqui no culto público, no culto solene, e nós estamos aqui e aí chega o momento da liturgia em que nós vamos confessar os nossos pecados. Se a nossa religião fosse farisaica, ao invés de confessar os nossos pecados, nós estaríamos dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como meu vizinho. Muito obrigado porque eu não sou como meu companheiro de trabalho, que é tão pecador. Eu te obedeço fielmente. Seriam essas as palavras que nós utilizaríamos. Ao invés disso, irmãos, no nosso reconhecimento de quem de fato nós somos, nós dizemos: Senhor, perdoa a nossa miséria, porque nós não passamos de miseráveis pecadores. Esses fariseus, então, irmãos, de fato, pela sua suposta obediência à lei e à tradição dos homens, eles eram muito bons. Eles poderiam se gloriar em si mesmos por sua própria obediência. Eles poderiam se aplaudir: eu sou maravilhoso. E segundo o que escreveu, irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes, dá para entender o porquê que os fariseus e os mestres da lei eram dessa forma. Ele coloca assim: eles eram assim porque é mais difícil ter um coração limpo do que mãos limpas. É muito mais difícil ter um coração limpo do que mãos limpas. Ter mãos limpas, irmãos, é muito fácil. Diante do que os fariseus faziam aqui, antes de comer, lavarem as mãos. Se todos nós aqui, irmãos, assim que chegarmos em casa e formos fazer alguma refeição, basta lavar as mãos e estaremos limpos. É fácil. Porque de fato, irmãos, ter mãos limpas é fácil.
parecer santo diante dos homens, fingindo uma obediência em público, que nós não temos no privado, é fácil. O difícil mesmo é ter o coração limpo. E isso é difícil. Porque de fato, irmãos, limpar o coração é um exercício que tantos de nós, tantas vezes não queremos fazer, porque nós queremos carregar os nossos pecados de estimação. Nós não queremos abandoná-los. Mas a grande verdade, irmãos, e eu fico às vezes me perguntando até acerca de mim mesmo, diante desta ideia de que os fariseus e os mestres da lei realmente escondiam a vida que eles tinham, porque acreditavam que podiam enganar os homens. A pergunta que eu faço a mim mesmo e eu trago para que os irmãos também façam para vocês mesmos é a seguinte: será mesmo que nós conseguimos esconder algo dos olhos do Senhor? Será que este Deus no qual nós estamos cultuando, louvando, engrandecendo nesta noite, mais esta noite, será que é possível esconder algo da sua vista? Será que existe algum pecado que passa em branco perante os olhos santos do Senhor, que não podem contemplar o mal? E é aí, irmãos, que nós muitas vezes nos enganamos, quando acreditamos que os nossos pecados podem passar despercebidos perante os olhos daquele que tudo vê. Nós deveríamos, irmãos, por assim dizer, pensar exatamente como o salmista no Salmo 139. Se é verdade que temos acreditado por alguns momentos que temos escondido os nossos pecados de Deus, devemos pensar no que ele escreve: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, porque todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. E ele completa: para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá Tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. Ele finaliza: a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Todo esse reflexo de glória que esse texto do Salmo 139 reflete aqui para nós, dos olhos daquele que tudo vê, é o Deus que nós estamos adorando nessa noite. Nós não deveríamos então, irmãos, esquecer disso. O nosso Deus, Ele vê todas as coisas. Na verdade, nós poderíamos confiar mais naquele Deus que não é só simplesmente o juiz, onde Ele vem e mata todos os pecadores. Ele é aquele que faz o convite quando diz: se vocês confessarem os seus pecados, eu sou fiel e justo para lhes perdoar. É por isso, irmãos, que com o intuito de ensinar aquela multidão acerca do que realmente pode contaminar o homem, dentro de todo esse cenário, vejam o que Jesus diz à multidão, nos versículos 15 e 16. Ele diz assim: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Os irmãos perceberam aqui a lógica de Jesus?
Percebam, irmãos, que Jesus aqui ele está contrariando o ensino dos fariseus e dos mestres da lei, pelo que Jesus diz no verso 15, ao afirmar que o que sai do homem é o que o torna impuro. E ao afirmar isso, irmãos, Jesus ele está invertendo toda a lógica dos fariseus, ele inverte tudo, aquela lógica dos fariseus, porque o que Jesus está mostrando é que a verdadeira contaminação que os fariseus não estavam nem aí, ela sempre vem de dentro do coração. A verdadeira contaminação, então, pelo ensino de Jesus aqui, irmãos, não tem a ver com coisas externas. E para relembrar a fala inicial da introdução, será realmente que o homem é produto do meio? Pela lógica de Jesus aqui, a resposta é um sonoro não. O homem não é. O homem não pode ser produto do meio simplesmente. Pois a contaminação que os homens precisam enxergar, ela não vem de fora, ela sempre vem de dentro do coração. E é exatamente isso, então, irmãos, que Jesus ele quer ensinar à multidão. Ele quer que a multidão perceba, quando os convoca, então, a ouvir e entender. Percebam, eu não quero que os irmãos esqueçam desse texto. Jesus, no verso que nós acabamos de ler aqui, acredito que no verso 14, final do verso 14, Jesus tem algo interessante para dizer àquela multidão. Ouçam-me todos e entendam. O convite de Jesus ainda está de pé. É como se dissesse, olha, preocupem-se com o que vem de dentro do coração de vocês. Pois o coração é o centro da personalidade humana. Vocês precisam entender isso. E o convite feito por Jesus, irmãos, então, àquela multidão no verso 14, que eu acabei de citar aqui, ouçam-me todos e entendam, é este. E o texto de Marcos, irmãos, se vocês perceberam aí, diante do texto que lemos inicialmente, o texto de Marcos, em momento algum, ele vai explicar para nós se aquela multidão realmente entendeu o convite de Jesus ou não. Se tem um texto que não se preocupa em nos dar essa informação, é o texto de Marcos. Marcos não está preocupado em trazer para nós a seguinte informação agora. Olha, Jesus convidou a multidão a ouvir e entender. E agora a multidão ouviu e realmente entendeu. Não. Marcos não nos informa acerca disso. O que nós precisamos então, irmãos, tentar entender diante desta ideia é a seguinte: por que é que Marcos não nos traz essa informação de que a multidão que estava ali, a mesma multidão para quem Jesus disse, olha, ouçam-me todos e entendam, por que que Marcos não traz a informação se de fato eles ouviram e entenderam? Porque o compromisso de Jesus, irmãos, não é com multidões, mas com discípulos. Jonas Madureira, irmãos, ele vai trazer uma ideia muito interessante no seu livro O Custo do Discipulado. Talvez os irmãos já leram esse livro. E ele vai dizer exatamente isso que eu acabei de afirmar. Ele coloca uma expressão quando fala das multidões, das muitas multidões que não somente nos dias de Jesus, as multidões seguiam a Jesus ali, com muitas pessoas. Não. Na verdade, queridos, legal. Então Jonas vai trazer essa informação, essa ideia no seu livro, vai dizer o seguinte: não somente no tempo de Jesus, nos seus dias, as multidões serão arrastadas para seguirem Cristo Jesus. Não. Basta olhar hoje também. As grandes multidões que se dizem discípulos de Jesus. Mas Jonas Madureira vai utilizar algo que eu acho bastante interessante quando ele diz o seguinte: uma multidão é como uma pessoa sem rosto. Sabe quem são as pessoas que estão geralmente na multidão?
aqueles que não querem compromisso com Cristo Jesus. É por isso que o compromisso de Jesus, irmãos, não é com multidões. Jesus é uma pessoa que não se importa com multidões, ele não se impressiona com isso. Aquele relato que nós conhecemos, quando todo mundo foi embora, Jesus só ficou com 12. E ainda perguntou: vocês também não querem ir? Jesus não se impressiona com multidão. O que nós então precisamos perguntar aqui, irmãos, não é o seguinte, diante desse texto: por que Marcos não fala se aquela multidão realmente ouviu e entendeu? Não é essa a pergunta que devemos fazer. Nós não estamos aqui preocupados com a multidão. A pergunta que devemos fazer é: será que os discípulos que estavam aqui no meio dessa multidão, será que eles, pelo menos, ouviram o que Jesus disse e entenderam? A resposta se encontra no verso 17. Veja o que Jesus diz: depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Os irmãos entenderam aqui? Os discípulos pediram explicação da parábola. Irmãos, esta ocasião que nós acabamos de ler aqui, não é a primeira vez que os discípulos não entenderam as palavras de Jesus. Eu queria ver outras ocasiões dentro da narrativa de Marcos com os irmãos. Queria que os irmãos folheassem a sua Bíblia um pouco aqui, voltando um pouco no capítulo 4. Capítulo 4 de Marcos, verso 13. Olha o que Jesus diz. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Essa é uma ocasião onde eles realmente também não entenderam. Agora folheia um pouco no capítulo 6 e olha o verso 52, por favor. O texto diz assim. Vamos ler o verso 51 e 52. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Irmãos, quando lemos algo desta natureza aqui, especialmente desse verso 52, finalzinho do verso 52 aqui do capítulo 6 de Marcos, nós deveríamos realmente fazer uma autoanálise acerca de nós. Porque nós deveríamos nos surpreender aqui, que o final do verso 52, do verso que acabamos de ler aqui do capítulo 6, vai dizer assim: o coração deles estava endurecido. É importante, irmãos, destacar aqui que o que Jesus acabou de dizer, quando coloca essas palavras duras, o coração deles estava endurecido, ele está falando de discípulos. Ele não está se referindo aqui, irmãos, a multidões, não é a multidão que ele está se referindo, é aos discípulos. E nós não precisamos também enganar, ou nos enganar a nós mesmos. Porque quantas vezes nós também estamos com o nosso coração endurecido diante das dificuldades dessa vida. Basta pensar no nosso trabalho amanhã. Não são poucas vezes que nós também estamos no mesmo barco que esses discípulos. Nós não confiamos inúmeras vezes na providência de Deus. E é neste sentido, irmão, que, como diz um comentarista, também podemos afirmar: os discípulos, eles não são nada diferentes do que as multidões em sua falta de entendimento. Percebam isso.
Os discípulos não são nada diferente do que as multidões em sua falta de entendimento. Mas eu não posso, na verdade, aqui, irmãos, destacar somente esse fato. Eu preciso trazer como foi que esse mesmo comentarista completou a sua frase. Depois de dizer assim, os discípulos não são nada diferentes do que as multidões em sua falta de entendimento. Agora esse comentarista precisa então tentar diferenciar. Peraí, se os discípulos são exatamente a mesma coisa da multidão, então se eu for multidão ou discípulo dá no mesmo? Não. Porque ele coloca a diferença entre o que significa ser multidão e discípulo. Ele completa o mesmo comentário e diz assim: a posição privilegiada que tinham por serem discípulos lhes permite receber instruções extras. A multidão apenas ouviu as palavras de Jesus aqui e foram embora. Já os discípulos podiam ter informações extras acerca daquilo que Jesus estava ensinando. É por isso, irmãos, que quando eles entraram em casa, os discípulos lhes perguntaram o seguinte: por causa da sua posição privilegiada, explica-nos a parábola. Então vejam que privilégio a dos discípulos. Eles tinham exatamente aquilo que a multidão não podia ter. Eles podiam ficar a sós com o Senhor para receber instruções da sua palavra. Olha a bênção de ser discípulos. O discípulo, ele prova destas bênçãos que acabamos de ouvir. Em outras palavras, irmãos, nós podemos dizer que os discípulos tinham à sua disposição a palavra viva do Senhor. E nós não podemos, irmãos, ouvir algo acerca disso sem pensar também em nós. Porque, irmãos, nós temos, por sermos também discípulos de Cristo pela graça, nós não estamos, irmãos, em uma situação diferente desses discípulos. Nós também temos à nossa disposição a palavra viva do Senhor que estamos estudando agora. Se é verdade que inúmeras vezes nós temos dúvidas acerca do amanhã, se é verdade que as aflições desta vida, as muitas vicissitudes desta vida, as coisas negativas que se deparam na porta do nosso coração, quando nós desconfiamos, quando nós estamos em grandes aflições, quando no nosso barco, para utilizar aqui a metáfora dos discípulos, quando o nosso barco está tempestuoso demais, nós temos à nossa disposição a palavra viva do nosso Deus. Perceberam também o nosso privilégio? Esse é o privilégio que temos por sermos discípulos de Jesus. E é interessante, irmãos, porque diante do nosso texto, e não somente aqui, mas também quando nós pensamos em nós mesmos diante das nossas muitas aflições, nós podemos destacar o seguinte: quando foi a vez que você, quando buscou refúgio na palavra do Senhor, não encontrou graça da parte do Senhor? Qual foi o momento que nós resolvemos dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu preciso da Tua palavra, eu preciso da Tua graça, e o Senhor, como Rei bondoso do seu povo, disse: não lhe darei. Quando foi que isso aconteceu? Pense com você mesmo. A verdade é que a nossa resposta é unânime. Todas as vezes que confiamos na providência do Senhor, Ele sempre é gracioso com o seu povo. E parece que não foi diferente aqui com os discípulos. Jesus poderia muito bem dizer de novo, conforme lemos aqui no verso 52, do capítulo 6.
Olha, porque o coração de vocês está endurecido, vão para longe de mim. Jesus poderia ter dito isso. Veja os versículos 18 e 19. Jesus diz: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Percebam, irmãos, Jesus responde com graça. Os discípulos realmente são privilegiados. Eles entraram dentro daquela casa, conforme o texto coloca, com a mesma dúvida da multidão, mas a multidão não podia mais ouvir a palavra de Jesus, porque multidão não se compromete com a palavra de Cristo Jesus. É por isso que quando nós enxergamos por aí, talvez o pastor Marinés já esteja falando para vocês acerca de tantos falsos profetas que têm se levantado e arrastado multidões. Essas multidões que são arrastadas por eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Eles não têm. Eles são preocupados com movimentos. Eles sempre estão à procura de novidades, mas não querem compreender o que a palavra de Deus diz. Então a multidão foi embora com essas dúvidas, mas os discípulos são privilegiados. Eles podem receber instruções extras. E a surpresa, irmãos, de Jesus, no verso 18 que lemos aqui, deve chamar a nossa atenção. É como se Jesus dissesse o seguinte: olha, que os fariseus, os mestres da lei e aquela multidão não entendam os meus ensinamentos não me é estranho. Eu já estava esperando isso deles, eles não têm compromisso com minha palavra. Mas vocês, meus discípulos, vocês que têm andado comigo tanto tempo e tão de perto, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? E tendo em vista então, irmãos, que eles não entenderam, o que Jesus ensina a eles é que até mesmo aqueles alimentos que são considerados impuros pelos fariseus e mestres da lei, eles entram apenas na parte física digestiva das pessoas. Alimentos fazem isso. É por isso que eles acabam ali mesmo. Se você ingerir algum alimento e porventura lhe fazer mal e for algo impuro, ele vai acabar ali mesmo. Como disse o comentarista Robert Stein, ele falou assim: esses alimentos não entram na parte ético-moral espiritual, ou seja, resumindo, alimentos impuros, conforme os fariseus acreditavam, não tem poder de invadir o nosso coração. Ele não entra nessa parte. E ele completa: assim, os alimentos não podem contaminar as pessoas, pois entram apenas no estômago delas, não no coração. É isso que Jesus quer que eles entendam. Agora percebam, irmãos, será que realmente faz sentido acreditar que a verdadeira contaminação ela vem de fora? Se a lógica dos fariseus e dos mestres da lei é dizer o seguinte: olha, a preocupação deles no verso 2 foi essa: por que os teus discípulos não fazem como nós? Por que eles comem com as mãos impuras por lavar? Por que eles não lavam as mãos? A maior preocupação deles era essa. Jesus mostra o contrário. Olha, Jesus ensina tanto a multidão como aos seus discípulos que a contaminação vem de dentro, é do coração. E depois então, irmãos, de esclarecer para os discípulos que os alimentos não podem contaminar uma pessoa, Jesus agora vai esclarecer a verdadeira origem da contaminação moral e aquilo que a provoca. Se a dúvida dos discípulos continua, olha, Senhor, então, por favor, nos explique isso aí, nós não entendemos.
Jesus vai explicar. Veja os versículos 20 a 23. O texto diz assim: e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Diante de tudo que ouvimos até aqui, irmãos, eu lhe faço uma pergunta muito sincera para que você possa responder e refletir para você mesmo. Qual é a questão aqui que faz mais sentido para nós que somos crentes em Cristo e cremos na palavra de Deus? Será que nossa maior preocupação deve ser a preocupação dos fariseus? De que nós devemos nos preocupar somente com as coisas externas, com as coisas que vêm de fora? Ou será que nós deveríamos guardar mais o nosso coração? Pelo que fica claro aqui, irmãos, é o coração, a natureza mais íntima do ser, que é o problema. É exatamente por essa razão, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, disse aquilo que todos nós estamos engajados também. Eu sei que vocês estão no mesmo barco que eu. Paulo falou assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. E ele conclui: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo não está falando aqui, ele não está dissertando, por assim dizer, acerca das coisas externas, conforme os fariseus. Paulo está triste, porque muito daquilo que ele queria fazer, o bem que ele queria fazer, isto ele não fazia. Mas o pecado que ele não queria, este continuava fazendo. Eu quero então trazer algumas aplicações, irmãos, diante do texto que nós acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, nós precisamos guardar o nosso coração. Talvez, irmãos, seja exatamente por esta razão que de tantos conselhos que o sábio poderia nos dar, ele olhou para tudo que poderia ser dito e falou o seguinte: olha, para todos nós, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. E eu sei, irmãos, que diante de tantas propostas que este mundo tem nos oferecido, parece que de fato as coisas são difíceis de serem abandonadas. Nós temos dificuldades de abandonar até os nossos pecados. Porque ninguém aqui pode discutir o fato ou contrariar a verdade de que pecados são prazerosos. Se pecado, irmãos, fosse algo ruim, não precisaríamos nem lutar contra eles. Afinal de contas, eles não seriam agradáveis. Nós não os buscaríamos. E é neste sentido que nós precisamos olhar para o nosso coração e termos cuidado com a fragilidade dele. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A segunda aplicação, irmãos, que eu queria trazer diante do que ouvimos é o seguinte: em momentos de dúvidas, você só precisa
da palavra do Senhor. Irmãos, durante a jornada dos discípulos com Jesus, nesse texto e em todos os outros textos que a palavra de Deus vai mencionar os discípulos caminhando ali com Cristo, não foram poucas as vezes, irmãos, que eles tiveram dúvidas. Eles não entendiam, irmãos, conforme também enxergamos aqui, os discípulos não entendiam todas as coisas. E quando as dúvidas surgiam, eles não buscavam esclarecimento em outro lugar, além daquele único lugar que os discípulos deveriam sempre estar, na palavra do Senhor. E claro, irmãos, como não poderia ser diferente, nós também, igualmente com os discípulos, vivemos em um mundo marcado por incertezas. Todos nós. As dúvidas, queridos, também surgem para nós dos muitos vales que enfrentamos nessa vida. Nos momentos, irmãos, em que os nossos próprios pensamentos, eles falham em nos consolar. E é exatamente, queridos, neste cenário que ecoa a verdade simples, porém profunda, de que a palavra de Deus nos é suficiente. Quando as dúvidas se levantam, irmãos, no nosso coração, nós não devemos, queridos, buscar respostas nas tradições humanas. Quando as dúvidas se levantam no nosso coração diante de tantas aflições que enfrentamos, não devemos buscar respostas nas emoções inconstantes ou nas filosofias passageiras, mas na palavra imutável do nosso Deus. Nas nossas piores dúvidas, irmãos, nas nossas piores angústias, nas constantes dúvidas que se levantam no nosso coração, quando damos ouvido à Escritura, assim como o salmista, rapidamente percebemos que ela, de fato, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É por isso, irmãos, que assim como os discípulos que andaram com Jesus, nós também, como discípulos que somos, estamos em uma posição privilegiada. Afinal, que privilégio, irmãos, poderia ser maior ou melhor do que ter a palavra de Deus apontando o caminho que nós devemos seguir? Que privilégio poderia ser maior do que isso? Sendo assim, irmãos, que nos nossos momentos de dúvidas, que diante dos nossos vales escuros, que diante das muitas lágrimas que possam chegar até nós, nós possamos ecoar com o coração aquelas palavras que todos nós conhecemos tão bem: somente a Escritura. E por fim, irmãos, a última aplicação que eu queria trazer para nós é essa: a salvação é somente pela fé. Irmãos, o texto foi bastante claro para nós. Os fariseus e os mestres da lei, queridos, eles eram adeptos, como eu expliquei aqui, de um tipo de religião que era baseado somente nas obras. Ou seja, fariseus e mestres da lei buscavam alcançar justiça e aceitação diante de Deus por meio da obediência à lei e não pela fé. Percebem o contraste conosco? Se é verdade que na religião farisaica eles buscavam agradar a Deus pelas obras, eles buscavam alcançar perdão diante de Deus pelas obras, aceitação diante de Deus pelas obras, por outro lado, nós, como reformados, pregamos somente a fé. E isso faz toda a diferença, irmãos. No entanto, irmãos, entre as grandes doutrinas que foram redescobertas na Reforma Protestante, poucas elas são tão centrais quanto esta: a salvação é somente pela fé. Poucas doutrinas que foram ali, irmãos, trazidas para nós no contexto da Reforma,
poucas são tão centrais quanto esta e maravilhosas. A salvação é somente pela fé. E o que esta doutrina traz para nós então, irmãos? O que essa doutrina traz para nós é que o homem ele é justificado diante de Deus não por méritos. O homem não é justificado diante de Deus não pelas obras, mas exclusivamente pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso, irmãos, que eu sempre gosto de dizer que se alguém lhe perguntar, peraí, então quer dizer que você não é salvo pelas obras? A única resposta que devemos dar é: eu sou salvo por uma obra, a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Essa obra foi suficiente. Eu não preciso completar a sua obra. Eu não obedeço a Cristo Jesus para ser salvo. Eu obedeço a Cristo porque recebi a salvação. Essa é a minha gratidão perante Ele, perante o que Ele fez. E é somente, irmãos, quando um pecador deposita sua fé em Cristo Jesus, que Deus o declara justo. Não por causa do que o pecador fez, mas por causa do que Cristo fez no seu lugar. Aliás, irmãos, é exatamente isso que comemoramos nisso que acabou de passar, a Páscoa. E tendo em vista, irmãos, que tantos atribuem um significado errado para esta data que já comemoramos, a Páscoa, é bom relembrar aqui o seu real significado. Falando ainda de salvação, irmãos, a Páscoa que comemoramos, ela não é algo simplesmente que traz para nós alguma comemoração religiosa ou algo simbólico somente. Ela é a celebração, irmãos, do Cordeiro que venceu a morte. Ela é a comemoração de todos nós que somos crentes em Cristo, do Cristo que venceu o inferno. Porque a vitória de Cristo é a prova, queridos, de que a salvação conquistada na cruz, ela foi aceita por Deus e que a vida eterna está garantida para todos aqueles que creem no seu santo nome. É por causa disso, então, que todos aqueles que depositam sua fé somente em Cristo Jesus, eles também podem cantar de alegria como Paulo. Todos nós aqui, que cremos em Cristo, que estamos escondidos na pessoa e na obra de Cristo Jesus, podemos cantar como Paulo: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É esse o Cordeiro que morreu, irmãos. Mas esse Cordeiro que morreu, ele não permaneceu ali. Ele ressuscitou. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te louvar porque a salvação, ela jamais poderia ser conquistada por pecadores indignos como nós. Mas obrigado, Senhor, porque a morte de Cristo Jesus foi suficiente e aceita por Deus para salvar o povo que o Senhor comprou antes da fundação do mundo. Muito obrigado porque somos discípulos, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos escolheu por amor. Porque nós não te amamos primeiro, foi o Senhor que nos amou. O nosso amor por ti é somente uma resposta daquilo que o Senhor fez por nós. E nós te agradecemos por isso. Te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados. É em Cristo Jesus que oramos. Amém.